Lúcio Brandão tinha 58 anos e acreditava com absoluta convicção que conhecimento era uma arma e que ele, como diretor de uma escola particular tradicional, era o único autorizado a brandi-la e a decidir quem merecia recebê-la e quem devia viver na ignorância e, na submissão. Durante décadas, cultivou a imagem de um homem rígido, impecável e infalível. Seu andar sério pelos corredores fazia alunos prenderem a respiração, professores ajustarem o tom de voz e funcionários evitarem até mesmo cruzar o olhar. Ele não apenas ocupava um cargo. Ele reinava. A Escola Horizonte era seu palácio silencioso, um espaço onde cada detalhe parecia existir para reafirmar sua autoridade. As paredes claras impecáveis, os quadros motivacionais cuidadosamente alinhados e até o cheiro de café fresco que invadia a recepção todas as manhãs pareciam agir em sincronia com sua presença. A cada amanhecer, Lúcio surgia vestindo ternos caros, sapatos tão polidos que refletiam as luzes brancas do corredor e uma expressão que jamais demonstrava cansaço, dúvida ou emoção. Ele acreditava que tudo e todos ali estavam sob sua custódia, ou melhor, sob seu controle, e que a escola funcionava graças a ele e nunca apesar dele. Por muitos anos ninguém ousou contrariá-lo. Mas aquele semestre seria diferente. A mudança começou no instante em que Laura Teles cruzou os portões da escola carregando uma mochila leve, alguns livros gastos e um sorriso que contrastava violentamente com a atmosfera fria e calculada do prédio. Aos 29 anos, recém-contratada para dar aulas de língua portuguesa no ensino médio, Laura trazia em si algo que Lúcio não estava preparado para enfrentar: autenticidade. Ela não tinha medo de ser humana, carinhosa, firme, alegre, exigente quando necessário e sensível quando o momento pedia. Vinda de uma família simples do interior, estudará a vida inteira em escola pública, conquistará bolsa na universidade, trabalhará durante os estudos e por isso conhecia o valor real e palpável da educação. Para ela, ensinar não era cumprir um cronograma. Era transformar vidas. E esse brilho, esse calor humano que transbordava de sua sala de aula começou rapidamente a atrair olhares. Alunos que nunca participavam começaram a criar coragem para levantar a mão. Jovens desmotivados voltaram a escrever. Pais comentavam sobre a mudança positiva no comportamento dos filhos. Professores mais antigos se lembraram dos motivos que os levaram ao magistério. E tudo isso acendeu em Lúcio algo que ele sempre alimentara, mas nunca admitira: insegurança. Ele observava de longe o entusiasmo que Laura despertava e tentava disfarçar o incômodo com anotações frias sobre conduta, postura e metodologia. No entanto, quanto mais tentava ignorar, mais a irritação crescia. O que para qualquer gestor sensato seria motivo de orgulho, para ele era uma ameaça direta ao seu poder silencioso. Com o tempo, o incômodo virou perseguição. Primeiro vieram as correções públicas em reuniões de professores, sempre com um tom técnico mais carregado de desprezo velado. Depois os e-mails longos e formais cobrando detalhes desnecessários, como o tipo de fonte utilizado em relatórios ou a ordem exata de uma sequência de atividades. Em seguida surgiram visitas surpresas à sala de aula, onde ele permanecia parado, braços cruzados, silencioso como uma sombra, observando cada gesto, cada entonação, cada palavra. Os alunos sentiram a hostilidade, mas Laura tentava seguir firme, respirando fundo todas as manhãs antes de iniciar suas aulas, lembrando-se de que sua função era algo muito maior do que o ego de um diretor. Mas tudo mudou na noite da reunião geral com os pais. Era um evento anual, porém aquele seria especial, pois a escola anunciaria uma parceria milionária com uma empresa de tecnologia educacional que prometia revolucionar as práticas pedagógicas e elevar ainda mais o prestígio da instituição. Lúcio obviamente queria brilhar. Queria aparecer nas fotos, nas redes sociais, nos jornais, queria ser citado como responsável pela inovação e crescimento da escola. Ele preparara um discurso longo pronto para impressionar. Mas seus planos iriam ruir, e não por acidente. Laura seria responsável sem sequer desejar. Naquela noite o auditório estava lotado. Centenas de pais ocupavam as cadeiras estofadas enquanto professores conversavam discretamente ao fundo e alunos caminhavam nervosos entre as fileiras. O palco recebia luzes fortes que deixavam tudo com um ar solene, quase teatral. Laura aguardava nos bastidores, revisando em silêncio a apresentação sobre o projeto de escrita criativa realizado pelos alunos. Era um trabalho importante para eles e ela estava orgulhosa da dedicação da turma. Até que Lúcio surgiu ao seu lado. O olhar dele já trazia a decisão antes mesmo de abrir a boca. Ele disse com fria autoridade que sua apresentação era dispensável, que a noite exigia foco institucional e não emocional, que ela poderia retornar ao auditório porque não seria necessária ali. Laura tentou argumentar, explicando que os alunos se dedicaram profundamente, que a atividade representava crescimento humano e acadêmico, mas Lúcio a cortou com a segurança de alguém acostumado a ser obedecido. Ele afirmou que somente ele decidia o que fazia parte da proposta pedagógica da escola e que ela deveria se contentar em não atrapalhar. Depois virou as costas e caminhou em direção ao palco, deixando atrás de si um rastro pesado de frustração. Laura permaneceu imóvel, tentando controlar a raiva e o sentimento de impotência.
Lembrou-se de sua mãe sendo humilhada por um patrão arrogante anos antes. Lembrou-se de todas as vezes em que pessoas simples eram caladas pelos que tinham poder e naquele instante algo nela mudou. Ela não estava mais disposta a aceitar. Então ouviu passos atrás de si. Dois pais de alunos aproximaram-se tendo presenciado tudo. Estavam indignados e encorajaram Laura dizendo que o trabalho dos alunos era incrível, que não deveria ser silenciado e que se ela subisse ao palco ninguém teria coragem de impedi-la. Eles estariam atrás dela. E foi ali que Laura tomou a decisão que mudaria tudo. O coração dela pulsava tão forte que parecia ecoar pelo auditório. Sua respiração estava acelerada, mas sua determinação era maior. Ela caminhou até o palco enquanto Lúcio discursava orgulhoso. Quando ela surgiu ao lado dele, o diretor interrompeu a fala, surpreso, incrédulo e irritado. Ele lançou o olhar avaliador de sempre, aquele olhar que buscava reduzir pessoas a pó, mas naquele dia ele não encontrou a mesma fragilidade de antes. Laura tomou o microfone com um sorriso educado e disse diante de todos que gostaria de apresentar um trabalho dos alunos sobre identidade, expressão e principalmente sobre voz, algo que jamais deveria ser silenciado dentro de uma escola. O auditório ficou em silêncio absoluto. Lúcio avançou para recuperar o microfone, mas antes que pudesse mover um dedo, pais se levantaram, professores se ergueram, alunos começaram a aplaudir baixinho, criando uma barreira moral intransponível. Laura continuou a apresentação, emocionando a plateia, chamando os alunos ao palco, lendo trechos dos textos escritos por eles. O ambiente se transformou completamente. Pais choraram, alunos sorriram, professores se inspiraram. Lúcio assistia tudo ao fundo, impotente, com o rosto rígido e a certeza crescente de que seu controle estava escapando. Ao fim do evento, representantes da empresa aproximaram-se elogiando a postura de Laura, dizendo que ela representava exatamente o tipo de educação que desejavam apoiar, uma educação que valorizava seres humanos e não cargos. Nos dias que seguiram os elogios à professora multiplicaram-se. Vídeos de alunos viralizaram, pais enviaram mensagens parabenizando a coragem dela e professores começaram finalmente a relatar situações de abuso vividas ao longo dos anos sob o comando de Lúcio. A diretoria superior da instituição tomou conhecimento de tudo e decidiu afastar o diretor. Não houve escândalo, não houve gritos nem manchetes sensacionalistas. A queda de Lúcio aconteceu no silêncio mais devastador de todos, o reconhecimento público de que sua rigidez nunca foi respeito. Era medo. Era insegurança. Era arrogância disfarçada de autoridade. Laura foi convidada a assumir a coordenação pedagógica no semestre seguinte. Ela aceitou emocionada. E naquela madrugada, sentada sozinha na sala dos professores, iluminada apenas pela luz suave que entrava pela janela, ela entendeu algo profundo. Algumas pessoas acreditam que respeito se impõe. Outras sabem que respeito se constrói. E são estas que transformam o mundo mesmo quando alguém tenta silenciá-las.